Bom, eu acho que podemos, então, dar início à primeira mesa do evento, propriamente dita. Tivemos uma sessão especial pela manhã e teremos agora uma mesa intitulada Ideias, Coalizão de Interesses e Construção de Referências para a Implantação de Políticas Rurais. Então, nesse sentido, nós teremos essa mesa, né? E depois mais uma mesa redonda após o intervalo. E eu queria também convidá-los desde já para o lançamento dos livros, né, que estão sendo publicados com referência ao tema das políticas públicas. Esse lançamento terá lugar aqui no mesmo prédio, só que no 6º andar, na sede do CPDA mesmo, né? Esse lançamento está previsto para as 18 horas, teremos ali um coquetel para receber os convidados e a plateia, né? E aproveitarmos para lançar os livros às 6 horas da tarde, no 6º andar deste mesmo edifício, né? Bom, para essa mesa agora à tarde, né, nós temos aqui a honra de receber a Ana Miller, do Ministério do Desenvolvimento Social de Brasília, né, que vai apresentar um trabalho intitulado O Programa de Aquisição de Alimentos, PA, justamente mencionado pelo Guilherme Delgado na parte da manhã, a partir de uma análise fundada na perspectiva State and Society, né? E teremos também a apresentação da Kátia Grisa, aqui do programa do CPDA, com um tema sobre análise cognitiva das políticas públicas e sua aplicação ao caso brasileiro, um ensaio sobre o PAA e o PRONAF, né? Eu gostaria de justificar a ausência do Fábio Pereira dos Santos, de São Paulo, que por motivos pessoais nos enviou uma mensagem informando que está impossibilitado de sair de São Paulo, né, por motivos de ordem pessoal, esta semana, e pedindo desculpas pela ausência, que eu justificasse aqui junto com vocês, né. Para debater as intervenções da Ana Miller e da Kátia Grisa, né, nós temos a honra aqui de receber o Philippe Bonal, que é um pesquisador do CIRAD de Montpellier, da França, né, e que vai dialogar um pouco conosco hoje nessa mesa da parte da tarde, né. Philippe também é integrante do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, faz parte do nosso posto avançado na França, enfim, e está aqui conosco para dialogar a partir das suas considerações, né, a respeito desse tema dos referenciais na implementação de políticas rurais, né. Eu passo, então, a palavra para a Ana Miller, para a sua exposição. Eu acho que ela vai fazer uso do PowerPoint, né. Boa tarde a todas e todos. Então, sou Ana Luísa Miller. Eu estou atualmente no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, no departamento que gerencia, dentro do Ministério, as ações de comercialização e promoção de mercados, né, da produção familiar, seja ela em toda a diversidade de conceitos que a gente já viu pela manhã, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar, etc. Tem uma trajetória de trabalho também no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, na Secretaria de Agricultura Familiar, também com PAA e outras ações de comercialização da agricultura familiar. Mas a colaboração, né, e o meu tijolinho na nossa discussão aqui de hoje e de amanhã vem principalmente da experiência que eu tive durante o mestrado, que eu realizei lá no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a orientação do professor Sérgio Schneider e também do professor Marcelo Kunrat, que veio de uma discussão inicial, né, na área de ciências sociais das políticas públicas para a agricultura familiar, do PRONAF, conselhos municipais de desenvolvimento rural, participação social, que, somado a diversos fatores, lá em 2005, 2006,
com o início, acho, de uma projeção, né, do programa de aquisição de alimentos, da novidade que o PAA estava trazendo para a agricultura familiar, fez com que a gente começasse a discutir naquele momento novas abordagens ou por onde é que o PAA poderia ser analisado naquele momento. Então, veio daí a escolha desse objeto, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado e também dos trabalhos que eu realizei do outro lado, né, até hoje, como gestora mesmo desse programa, né, seja no MDA ou no MDS. Então, vou tentar aqui focar um pouco a apresentação nessa contribuição, né, que esse trabalho deu para a análise de construção de política pública, mas também, enfim, não consigo dissociar, talvez, essa experiência, né, de gestora, de como é que a gente está avaliando hoje, como é que o programa ou a discussão mais geral está nesse debate, aí, talvez uma coisa mais para o nosso debate, conversas, etc. Bom, então, o tema, né, do trabalho sempre foi políticas públicas para a agricultura familiar, mas o objeto, o olhar que a gente estava tentando dar naquela ocasião ao programa era a construção do programa de aquisição de alimentos. Era como surgiu, como é que emerge uma política, um programa como é o PAA, naquele ambiente novo, né, de discussão e de novos atores que estavam recém-entrados ou entrando ainda nessa esfera, né, de gestão da política pública da agricultura familiar, para abordar um pouco essa trajetória de construção, né? O governo Lula começou em 2013, o programa de aquisição de alimentos teve a sua lei, né, promulgada em meados de 2013, e eu comecei a realizar o campo e essa reflexão em 2005, 2006. Então, era um momento ainda muito cedo de fazer uma avaliação de impacto, de resultados, etc., que pudesse trazer, de fato, uma contribuição, e também ainda não tinha se perdido a origem do programa, os atores que estavam no governo ainda eram muitos daqueles que tinham ajudado a construir o programa, estava tudo ainda muito fresco, né, nessa execução, o que permitiu com que a gente fizesse essa abordagem da construção da política pública, como surgiu, quais foram os debates, quais foram os atores e qual é essa conjugação de forças, né, e de ideias que fez com que o PAA pudesse, naquele momento, ser o que já era o programa e hoje também, né, continuar sendo essa política de projeção que tem e novidade que traz dentro dessa discussão toda de políticas para a agricultura familiar. Então, a intenção era um pouco, né, junto com uma justificativa, entender o Estado e suas ações por dentro. Como surge uma política? Qual é a configuração que faz com que isso seja possível? E também contribuir para a discussão das lacunas, né, que existiam ou que existem ou que foram superadas, talvez, nos estudos sobre políticas públicas para a agricultura familiar, uma vez que o objetivo era justamente tratar a política não como dada, né, mas entender como ela surge e dizer, ela não surge naturalmente, existe um desenho que faz com que ela surja, assim como teve toda uma configuração que fez com que o PRONAF surgisse, que já foi estudado, e outras ações, né, uma delas, então, era analisar, sob a luz de uma teoria específica, como é que o PA surgiu. Bom, de posse dessa discussão, né, e dessas ideias e dessas intenções, a gente foi para analisar, bom, que teorias e que arcabouço me permite fazer um pouco esse resgate, esse redesenho, essa reconstrução da política pública, né, entendendo desde sempre que é um meio de essa análise da construção da política, do ambiente que permite, ou da conjugação de forças que estão em disputa até, de fato, se ter o objeto, que é, né, a política sendo desenhada, construída e começando a sua execução. Essa reflexão se encontra sempre no meio, né, como uma vertente de possibilidade, né, que eu acho que é o que o meu trabalho da dissertação pode trazer bastante aqui para essa discussão mais teórica, de que, bom, você tem de um lado uma visão bem estruturalista, do outro a escolha racional, mas tem uma análise de redes sociais, de construção, de permeabilidade, de sociologia relacional, que faz com que você consiga analisar a política não como dada, mas os atores construindo essa discussão e participando o tempo todo. Mas isso levava a uma outra discussão, enfim, que em algum momento vai aparecer em algum slide, que era entender, mas então os movimentos
quem são os atores e aonde estão os movimentos sociais nessa discussão. Porque, bem, enfim, já nesse momento, né, a gente tinha, lá em 2003, e com certeza até hoje, uma existência e uma participação muito relevante dos movimentos sociais da agricultura familiar no desenho, ou pelo menos nas reivindicações e na discussão de políticas públicas, mas a intenção era entender um pouco, sim, mas isso se conforma enquanto influência no desenho da política, isso é uma demanda, como é que essa demanda é tratada, isso é diferente, isso teve alguma conformação específica no início do governo Lula e tal, que fez com que uma novidade como o PA surgisse, né? Então, entender também muito dessa relação do movimento social, porque é muito comum, os movimentos participam, são ouvidos pelo governo e tal, sim, mas exatamente como é que isso se desenha, como é que isso se construiu, e é possível reconstruir isso para registrar e entender como é que se dá. Então, a intenção também foi muito essa, né? Bom, então, analisando as teorias, etc., e optando claramente, né, por essa abordagem que no Brasil é tratada no momento em que eu elaborei esse trabalho, né, deixando bem claro aqui que faz um tempo que deveria ter havido uma revisão, né, e uma atualização disso tudo, mas que uma abordagem muito clara e que, assim, acho que eu bebi muito, né, nessa discussão que o Eduardo César Marques fez, da reconstrução de algumas políticas utilizando essa abordagem de localização dos atores, das suas origens, da sua relação, e sempre fazendo essa conformação que fez com que fosse possível o surgimento dessa política. Então, abordando um pouco as ondas de interpretação sobre o Estado, né, os papéis e as abordagens bem mais robustas, né, sobre a execução, o Evans localiza na terceira onda, né, de interpretação do Estado, que enxerga o Estado com um papel mais ativo e fortalecido, o que também faz com que a gente necessite de um entendimento sobre sim. Mas, então, como funciona o Estado? Se o Estado importa, ele faz diferença, ele é ativo, vamos entender como ele funciona e como é que as políticas se comportam no meio dessa discussão toda. Bom, então, a abordagem da sociologia relacional nos traz, né, contribuiu para essa discussão aqui que importam as informações sobre o processo e as relações e a forma e o resgate da construção, mais do que categorias e atributos que já eram estabelecidos, ou problemas que já estavam na agenda, etc., que eram conhecidos, mas que não tinham uma abordagem ou um tratamento para aquele problema específico. Bom, então, a abordagem das redes sociais trata, né, segundo Marques, de considerar as redes não apenas como metáfora da estruturação das entidades na sociedade, mas também como um método para a descrição e análise dos padrões de relação. E isso foi uma coisa que, para esse trabalho especificamente, contribuiu muito, assim, encarar como uma teoria e também como esse método de resgate, de desenho e de localização dos atores. É uma coisa bem sedutora dessa abordagem, porque você consegue localizar e entender as formas como as redes vão se conformando e tal. É um casamento bastante interessante nessa abordagem. E o que permite lançar luz, né, sobre os pontos de sombra, que são sempre muito falados, que estão justamente nessa relação entre o Estado e a sociedade, né? Bom, então, os conceitos principais são permeabilidade, comunidade, entendendo que Estado e sociedade não são estanques, são esferas que todo tempo estão dialogando, que os atores estão migrando de um lado para o outro, e eu sempre, né, pensando muito em entender os movimentos sociais e as suas demandas nesse movimento aí de interpenetração e permeabilidade entre Estado e sociedade. E aí, o que é muito importante nisso? Não considerar um padrão de relações a priori, né? Mas dar espaço para, de fato, entender que esse campo ele é permeável e que ele se movimenta. Então, entender essa coisa que é gelatinosa, que é sempre, no geral, os movimentos sociais participam, tem um ambiente, tem o conselho, no caso do PA, tem o CONSEA, tem o CONDRAF, tem os ambientes onde os atores dialogam, mas isso não é suficiente, muitas vezes, para mostrar como, de fato, a novidade conseguiu vir à tona, né? Bom, e comunidade também é um conceito, né,
enfim, eu acho que é mais do que o conceito, porque é uma imagem, é uma coisa que ajuda muito metodologicamente a você relacionar quem são os atores, o que eles pensam e como cada ator em si conseguiu, se organizou, lutou por seu espaço e pela sua abordagem, e como isso está refletido no desenho final da política, né? Mas como a comunidade, ela é, então, esse espaço, né, onde estão localizados os atores das diversas formas de origem e tal, mas onde eles dialogam e conformam, de alguma forma, suas disputas para a elaboração final e conformação da política pública. Então, a minha unidade de análise era a comunidade. Eu estava descendo para entender como é que aqueles atores que estavam discutindo desenvolvimento rural, agricultura familiar no início do governo Lula, se comportaram, disputaram, discutiram para formar essa política pública. Bom, aí tem a questão, né, claro, de toda a definição da agenda de políticas públicas, como é que vai, né, como é que se conforma, e a relação, e a questão toda de, também, né, o Fux está fazendo essa contribuição, de que a institucionalização do processo, a forma como se desenha e como se disputa o espaço dos problemas na agenda, em si já demonstram como é que se inicia o processo de construção e geração de uma novidade, né, em termos de política pública para a agricultura familiar, aqui no caso. Bom, então, aqui começa um pouco, né, com esse arcabouço teórico e tal, né, teórico e metodológico de abordagem e de chegada na realidade, o trabalho de análise mesmo, de descida na comunidade, na rede que construiu o programa de aquisição de alimentos, e aí tem toda a metodologia que vem associada à teoria, né? Então, foram feitas entrevistas, né, estudo de material, etc., aquela coisa básica, né, de coleta de dados, mas, principalmente, tentando delimitar a chegada nos atores, porque, bom, o PA surgiu em 2003, o campo foi em 2005, principalmente em 2006. Então, grande parte foram feitas 16 entrevistas, né? Mas grande parte das pessoas, dos gestores, ainda estavam mergulhados nesse ambiente de governo. Hoje já é bastante diferente, mas naquele momento ainda estavam mergulhados. Então, ainda tinham muitas questões, não em disputa, mas detalhes, né? Coisas do programa que vão sendo arranjadas, que vão sendo testadas e dão certo ou não dão certo. Então, era um ambiente ainda bastante rico de resgatar essa construção da política e entender de que forma esses atores foram ou influenciados ou de que forma os movimentos sociais da agricultura familiar, os atores mais envolvidos da sociedade civil mesmo, ou participaram do desenho da política pública ou influenciaram por outras formas. Inicialmente, a hipótese era muito de que, pela conformação do Estado brasileiro, que tem toda a discussão, bom, o Estado brasileiro ele não tem aquela coesão burocrática, ele é muito permeável, principalmente nessa transição entre governos, né, que foi de governos bastante diferentes de um para o outro, essa mudança radical de equipes burocráticas, políticas, etc. Então, essa abordagem toda também estava sempre em mente para entender um pouco, mas isso necessariamente é ruim? Ou podem haver coisas boas de você ter esses momentos de aeração, de novidade, de novos atores que estão entrando, de fato, no governo e estão trazendo novidades que ou foram do movimento social ou beberam o tempo todo nas demandas que o movimento social apresentava para novas políticas. Então, também tem essa abordagem que estava sempre contribuindo e influenciando a discussão e a reflexão, né? Bom, então teve esse momento de delimitar as fases de construção, né, os avanços do PA, etc., e de cair nas entrevistas e mergulhar nos eventos do programa para entender mesmo a conformação e a diversidade de entendimentos que poderiam haver sobre o programa de aquisição de alimentos. Bom, então, resgatando um pouco, né, como surge, como se constrói, qual é a orientação que predomina, é compensatória, estruturante, o que predominou na construção do PA, e analisar como é que ele foi construído, como, de fato, surge, como nasce uma política pública
desse tamanho e assim, dessa dimensão de novidade, né, dentro do aspecto das políticas públicas para a agricultura familiar. Bom, tinha objetivos específicos que eram entender os fatores e motivos que possibilitaram essa emergência, né? A implantação e consolidação do programa, como é que isso surge, qual é o ambiente, e quais as ideias a respeito de agricultura familiar, qual é o papel da agricultura familiar que aqueles atores estão entendendo e de que forma isso influencia, né? Bom, então, a realização das entrevistas, né, pesquisa documental, diário de campo, coleta de dados, etc., para entrar, de fato, no mundo. E lembrando sempre que aqui era um ambiente muito propício, né? Acho que tem um tempo também de uso dessa... Durante a construção da política, tem um tempo de você conseguir fazer esse resgate com qualidade e tem um momento que isso passa, né? Porque você não consegue mais resgatar as discussões iniciais. Bom, o que estava em jogo no PAA era a pergunta que estava todo o tempo norteando, né? Então, a intenção nas pesquisas era localizar os atores de acordo com a sua posição, evidenciando a existência de grupos não homogêneos, que isso foi ficando claro durante o trabalho de campo e o mergulho, né, na concepção do PAA, de acordo com a visão que possuem do programa e a rede pela qual eles passaram a participar do processo. Bom, tem um dos aspectos dessa metodologia na qual eu me guiei muito no Marques, é de que você vai localizando os atores de acordo com a sua origem, né? Os atores que se conformaram nessa rede ou na comunidade de acordo com a sua origem. A sua origem traz uma concepção de política pública, de intervenção, etc. E a hipótese era sempre, bom, são os movimentos sociais que entraram, né? Que conseguiram trazer essas novas ideias, essas demandas que não tinham encontrado eco durante algum tempo e agora estão encontrando eco nas discussões porque estão efetivamente lá dentro. Quais foram assim, as principais origens, né, das pessoas que estavam no governo? Uma das dos primeiros resultados assim, era de perceber que o programa, os atores que, de fato, estavam trabalhando ou que trabalharam nessa concepção, nas principais diretrizes, isso em diversas esferas do governo, né, diversos ministérios, eram minoritariamente da burocracia, né? Era muita gente que tinha vindo da academia, dos movimentos sociais, uma vinculação única com o partido mesmo, né, motivo pelo qual tinham entrado no governo, e poucos atores da burocracia. 2, concretamente, das pessoas que eram indicadas pelas outras para dizer, não, fulano, de fato, teve um papel na construção do programa e tal. Bom, isso já mostrava uma coisa... Bom, então, esse desenho pelo qual a gente tem a formação do Estado brasileiro pode ser encarado como algo muito danoso, porque não tem continuidade, porque a cada governo, né, se remaneja muito das equipes, etc., mas também tem um fator muito positivo, que é essa troca, de fato, essa entrada de novos temas. E, ao localizar a rede de construção do programa de aquisição de alimentos, isso ficou muito evidente, porque era, de fato, muita gente que não era da burocracia, era gente que tinha vindo de origens diversas e sempre vinculadas, de alguma forma, à temática agricultura familiar. Mas eram vinculadas à temática agricultura familiar na academia, ou então nos movimentos sociais, e não em algumas experiências já de governos municipais, estaduais, mas, enfim, pessoas que orbitavam em torno desse tema, mas não já dentro do governo federal, ainda com uma experiência fora do governo federal, que é essa troca de governo, essa entrada, né, de uma nova geração, uma intenção de uma nova geração de políticas públicas fez com que permitiu a entrada desses atores. Bom, essa figura é o que permite muito essa metodologia, né, utilizada para a localização e a construção da rede, né, através de uma parafernália de softwares, que hoje devem estar muito mais avançados. Você consegue construir, pelas informações coletadas, e construindo e conformando a rede de atores que transitaram durante aquele momento na construção e na evidenciação do problema, de botar esse problema na agenda e de construir uma política pública que dialogue com esse problema, que era comercialização, geração de renda para a agricultura familiar, dinamização da economia local, etc., a depender de com quem você está falando. Também a intenção do PAA pode ser muito diferente, o objetivo pode ser dos mais diversos, como o trabalho de campo permitiu avaliar.
Então, a conformação da rede começou de evidenciar o quê, principalmente? Que os atores da burocracia são os mais afastados da centralidade da discussão, ou, pelo menos, do relacionamento com a diversidade da rede. Segunda coisa, que os movimentos sociais não tinham, que era errado dizer, é uma hipótese frustrada, de que os movimentos sociais estavam, de fato, entrando no governo para fazer a discussão e a construção da política pública. Era muito mais as pessoas influenciadas, que eram, sim, né, já foram movimento social, grande parte, mas que tinham outras atribuições que estavam embebidas e traziam para dentro da discussão, da construção do ambiente governamental a demanda, a problemática apresentada pelos movimentos. Então, é uma conformação de atores que não é tão direta assim, é muito mais complexo do que simplesmente, bom, os movimentos sociais, a sociedade civil vindo para dentro do governo e construindo uma política pública. No PAA, não foi isso que o trabalho evidenciou. Foi muito mais pessoas que estavam envolvidas e traziam essa discussão, mas nos ambientes separados, de construção da política pública, mas de beber também na sociedade civil, nos seus reflexos e na dinâmica com a qual o programa estava sendo construído. Bom, e aí tem a metodologia toda que permitiu fazer essa análise, que a gente pode detalhar mais à frente. E a conformação a discussão, né, dessa dinâmica de análise de redes sociais para a construção de política pública, tem um aspecto interessante também que você, a depender da distância com a qual você está olhando, ou reconstruindo aquela disputa pelo espaço, ou a disputa pela concepção, você transforma aquilo num grupo mais coeso ou menos coeso, né? Então, na dissertação deu para trabalhar isso bem detalhadamente. Você tem momentos em que, inclusive, a discussão sobre a importância da agricultura familiar na produção de alimentos para o Brasil, que vai crescer e que vai ter uma demanda aumentada por alimentos, é colocada em xeque. Então, você tem o grupo todo que acredita que, sim, que a agricultura familiar tem esse papel conformado em torno de um objeto e que parece muito coeso, isso na disputa com outro modelo de produção de alimentos, mas à medida que você desce, por exemplo, na construção do próprio PAA, você pode ter uma diversidade de comunidades que não necessariamente estão pensando a mesma coisa, mas que se une frente a uma concepção que é muito mais, que é oposta a essa. Então, mesmo dentro de uma comunidade, né, de uma rede tão pequena como foi a que eu consegui apreender, que eram essas 14 pessoas que tinham construído, em momentos, eles apresentavam mesmo, não, nesse momento teve uma coesão muito grande do grupo, porque, enfim, estava em disputa, o que estava em disputa na construção era algo muito maior, que se naquele momento não houvesse coesão, não seria possível a gente ter o resultado que teve, mas tem momentos em que você percebe claramente que havia disputas de concepção e que, enfim, o papel, o objetivo do PAA poderia ser muito diverso a depender de como aqueles atores se conformassem naquele momento, né? Mas tem alguns aspectos que eram muito claros assim na discussão, e aí foi possível separar principalmente por órgão, né? Que era... Na ocasião, era Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, a preocupação era muito grande com os programas assistenciais e o estímulo à economia local. E essa concepção, essa preocupação trazia uma concepção de PAA. O Conceia entendia que o PAA era um programa muito mais amplo, estratégico, estruturante, de abastecimento, etc., que também trazia discussão para um ambiente ou para um lugar dentro das políticas públicas que podia ser diverso. Na Conab, por exemplo, foi o ambiente onde mais havia um contato com a sociedade civil, de fato, né? Então, uma visão muito mais prática dada pela... Não que isso não tivesse uma visão do programa como um programa estruturante, etc., mas era de onde se tinha a expectativa maior de construção da praticidade dos elementos, dos instrumentos, etc., né? Então, essa abordagem, trazendo aqui para uma discussão mais ampla, eu acho que ela se encaixa muito bem em você entender das disputas macro por uma temática, pelo tema da agricultura, da produção de alimentos, etc., até você descer nos menores níveis e entender as pequenas disputas que levam à construção da política para um lado e não para o outro lado.
Bom, rapidamente as conclusões, né? Acho que já está muito evidente que a trajetória do PA não nasceu em 2013, etc. Já tinha uma discussão acumulada, mas em 2013 se criou um ambiente para que, de fato, ela surgisse, né? A permeabilidade do Estado possibilitou a emergência do PA enquanto política pública, esse conceito de transmutação, de pontos de sombra e de diálogo entre sociedade e Estado, sem entender o Estado como uma esfera estanque, que não dialoga, foi, de fato, um ambiente fundamental para a construção e o desenho dessa nova política pública. Os movimentos sociais não tiveram participação direta na construção do programa, mas os atores, né, transmutados em governo trouxeram para o interior do Estado a contribuição, a relação e a vivência com os movimentos. E isso também é um arranjo que é permitido nesse momento de transição, graças ao grau de permeabilidade que se tem no Estado brasileiro. Existem múltiplas concepções do programa, né, fazendo com que os atores, ora, componham uma rede, que é relativamente coesa, ora, componham comunidades, que têm pontos onde não há coesão, né? Então, tem disputas que podem ser ainda estudadas, com certeza, objeto de novos estudos. O programa está sempre, né, em construção, havia, naquele momento, pontos ainda que não estavam dados, hoje ainda existem pontos que precisam ser reformulados, isso é comum, né, quase todas as políticas públicas, e também apresenta, né, uma chance, uma oportunidade de uma diversidade de estudos, né? Mas, principalmente para a nossa discussão, eu acho que essa abordagem que foi utilizada, ela se mostrou extremamente pertinente, assim, para esse objeto, para esse olhar que estava se buscando, de resgatar, de construir, de analisar as disputas. Esse foi um dos grandes ganhos do trabalho, assim, de entender que existe essa abordagem que, naquele momento, era bastante nova, era bastante difícil, não tinha muito diálogo ainda, principalmente com as pesquisas de políticas públicas para a agricultura e para a agricultura familiar, era uma outra linha, né, de pesquisa e tal, de abordagem. E essa abordagem, essa contribuição, essa metodologia permite trazer à luz, assim, uma riqueza que se tem na construção das políticas públicas, que é bem interessante, com certeza tem um mundo aí para explorar bastante grande dentro do PA e nas outras políticas também. Isso. Muito obrigada. Espero ter ficado dentro do tempo. Primeiro, também quero saudar a todos. Boa tarde a todos e a todas. Queria também agradecer o convite do Sérgio e do OPA para estar apresentando o meu trabalho aqui. Na verdade, o trabalho que eu estou apresentando são os resultados parciais da minha tese de doutorado, que eu tenho ainda mais alguns meses para trabalhar nela, alguns poucos meses. E a minha tese, ela discute a análise cognitiva de políticas públicas e tenta fazer uma aplicação dessa abordagem para algumas políticas públicas para a agricultura familiar. No caso aqui, o PRONAF e o PAA. E eu acho oportuno esse momento, e sinto que o Fábio não está aqui, porque acho que as três abordagens elas dialogam bastante e enfatizam o papel das ideias, que é o que eu vou ressaltar aqui. Então, como eu estava dizendo, a abordagem cognitiva de análise de políticas públicas, ela vai acentuar o papel das ideias na elaboração e na construção das políticas públicas, e ela acentua o modo como os atores sociais compreendem o mundo, interpretam e propõem soluções aos problemas públicos. Esse seria um princípio geral da abordagem cognitiva, mas dentro da abordagem cognitiva existem diferentes perspectivas. E essas diferentes perspectivas, então, apresentam métodos analíticos diferentes, mas esse é um princípio comum de todas elas. A abordagem que eu estou discutindo é a abordagem proposta por Bruno Jobert e, mais precisamente, por Eve Fouillé. Essa abordagem ela começou, na verdade, como uma reformulação da noção de referencial proposta por Pierre Millet e Bruno Jobert num livro lançado em 1989, do Estado em Ação. E, a partir daquele trabalho, então, o Bruno Jobert elaborou uma crítica da noção de referencial. E, a partir de então, ele e, principalmente, a Eve Fouillé vem trabalhando, incorporando as noções de fórum e arena na noção de referencial. Esses autores e essa perspectiva,
eles compreendem as políticas públicas como um conjunto de ideias institucionalizadas. Mas, mais que essas ideias institucionalizadas, o que essa perspectiva busca é reconstruir e seguir a trajetória das ideias que levaram à institucionalização da política pública. Um pouco que a Ana também estava tentando fazer na análise dela. E eles buscam, então, reconstruir essa trajetória das ideias, vendo os espaços onde elas foram construídas e o processo de seleção que ocorre até a institucionalização, e explicar os processos de mudança e estabilidade de uma política pública a partir dessa trajetória das ideias. Dois conceitos são os principais para essa perspectiva, que o principal é fórum, mas eles trabalham também com a ideia de arena, sendo o fórum os espaços mais ou menos institucionalizados nos quais as representações em torno de uma política pública são lançadas e discutidas. Para essa perspectiva, existem, então, dois tipos de fóruns, que é o fórum de produção. O primeiro seria o fórum de produção de ideias, que é o espaço onde essas ideias são produzidas. São uma comunidade mais ou menos homogênea de atores intervindo no mesmo campo de atividades. Eu queria ressaltar que a noção de comunidade aqui não é a mesma de comunidade da perspectiva de redes que a Ana utilizou. A comunidade aqui, ela, por exemplo, um fórum de produção de ideias seria o Fórum da Agricultura Familiar, que congrega o conjunto das organizações da agricultura familiar, e esse conjunto de atores, eles constroem uma representação sobre a agricultura familiar em interface com as políticas públicas. Um outro fórum seria o Fórum Acadêmico, onde tem pesquisadores e acadêmicos que também discutem a temática da política agrícola, política para a agricultura familiar, e que tipo de políticas teria que ter para essa categoria social. E um outro fórum, o que eu chamo, e Eva Fouillet também denomina, de Fórum da Comunicação Política, que são os grupos partidários que disputam os governos, e esses grupos também têm representações sobre o que seria a agricultura familiar e a interface com as políticas públicas. Existem outros fóruns que eu vou ilustrar na sequência. E o Fórum de Comunidades de Política Pública, que é o espaço, então, de agregação desses diferentes fóruns de produção de ideias, onde as ideias que foram construídas naqueles espaços e já tiveram uma pré-seleção, vamos dizer assim, elas vêm para esse espaço maior, onde são discutidas, selecionadas, combinadas e institucionalizadas em uma política pública. Essa institucionalização, ela se dá em torno da construção de um compromisso entre esses atores, e esse compromisso não quer dizer que seja consenso. Quer dizer que, naquele momento, os atores que estavam debatendo a política pública entraram em acordo sobre o referencial da política pública, que são os instrumentos e a noção, por exemplo, de agricultura familiar que guia esses instrumentos. O Fórum de Comunidades de Política Pública, ele apresenta as duas dinâmicas, e são essas duas dinâmicas que explicam a mudança. Uma dessas dinâmicas seria a dinâmica fórum, que é onde, a partir do momento que uma política pública ela é institucionalizada, ela segue seu curso normal, com mudanças marginais e incrementais. Aquele compromisso original de construção da política, ele não é questionado. Pode ser que existem conflitos, mas esse conflito não vem à tona, ele é marginal ainda. E uma dinâmica de arena é a dinâmica em que o compromisso é colocado em xeque, gerando instabilidade. Então, precisa ser negociada, a negociação precisa ser retomada para reestabilizar o fórum. É um momento de conjuntura crítica, e esse momento de arena, ele pode gerar mudanças maiores nas políticas públicas ou a construção de uma nova política pública. Então, tentando ilustrar um pouco todo o debate e esses conceitos, e já ilustrando um pouco a aproximação para o PRONAF e para o PA, eu identifiquei a participação de 5 fóruns de produção de ideias, que é o Fórum Agroecológico, o Fórum da Agricultura Familiar, o Fórum da Comunicação Política, o Fórum da Segurança Alimentar e Nutricional e o Fórum Científico. Então, as ideias desses fóruns, elas são agregadas no Fórum de Comunidades de Política Pública, são discutidas,
selecionadas e institucionalizadas na política pública, PRONAF ou PAA. Duas observações ainda importantes nessa parte mais conceitual é que os atores circulam entre diferentes formas de produção de ideias, o que favorece que certas ideias sejam institucionalizadas em política pública. Então, se você tem a mesma ideia sendo defendida em 2 ou mais fóruns, essa ideia vai com mais força para o Fórum de Comunidades de Política Pública, podendo mais facilmente ser institucionalizadas. Mas uma outra consideração quanto a isso é que, por exemplo, essa circulação dos atores entre os fóruns. Por exemplo, quando que um ator do Fórum da Agricultura Familiar ele passa a atuar no Fórum da Comunicação Política, no governo, por exemplo, ele leva essas ideias, que nem a Ana comentou, mas as instituições e os interesses desses espaços são distintos. Então, essas ideias precisam dialogar com essas instituições e interesses de cada um desses espaços. A segunda consideração é que há ideias dissidentes nos fóruns de produção de ideias e no Fórum de Comunidades de Política Pública também. Há diferentes interpretações, mas uma delas torna-se dominante. Agora, como é que torna-se dominante? Por exemplo, existem dinâmicas institucionais que interferem nisso. Por exemplo, no Fórum da Comunicação Política no governo, você tem eleições que permitem que novas ideias entrem em cena, mas também para que novas ideias se tornem dominantes, também depende de recursos políticos, financeiros, humanos, o recurso discursivo e também a construção de aliados internos e externos ao fórum. Aproximando, então, para a construção do PRONAF. Esse é o processo lá em 95, quando que o PRONAF foi constituído. A identificação de 3 fóruns que participaram dessa elaboração, o Fórum da Agricultura Familiar, o Fórum da Comunicação Política e o Fórum Científico, mas como foi possível a emergência do PRONAF naquele período e qual a participação desses fóruns. Primeiro, o Fórum da Agricultura Familiar, então, como eu vinha dizendo, são as organizações de representação dos agricultores familiares, CONTAG, os rurais da CUT na época, MST, MPA, FETRAF mais recentemente. E esses atores, então, com o processo de abertura democrática a partir da segunda metade dos anos 80, eles passam a ter uma maior participação no Fórum de Comunidades de Políticas Públicas. Nesse momento, disputando a construção de políticas públicas num ambiente maior, porque não existia políticas diferenciadas. Esses atores, então, passam a participar dos debates da Constituinte e da construção das leis agrícolas e agrárias, e, nesses espaços, eles defendem as suas ideias. Existiam também os debates e mobilizações sobre a criação do Mercosul e o que isso poderia representar, principalmente para os agricultores do Sul, em termos de ameaça de reprodução social por conta da competição com os outros países, e os gritos da terra, que foram as mobilizações maiores. E, em todos esses espaços, então, o Fórum da Agricultura Familiar reivindicava a construção de uma política diferenciada para a agricultura familiar, e ele construiu uma definição do que seria pequeno agricultor para as políticas públicas. O Fórum Científico também ele muda um pouco no início da década de 90, que passa a ressaltar a importância da agricultura familiar nos países desenvolvidos e a capacidade dessa categoria social de adaptação a contextos econômicos, sociais, culturais e ambientais distintos. Destaca-se aí a contribuição do Promovai, do Zé Eli da Veiga e do Hugo Lamarche. Mas outros dois documentos foram importantes, e esses documentos eles têm uma relação mais próxima também com o Fórum da Comunicação Política, que foi um documento do Banco Mundial elaborado em 93, e os relatórios FAO-INCRA de 94 e 96. Esse relatório do Banco Mundial, ele reconhecia a importância da agricultura familiar nos países desenvolvidos e no Brasil. Ele destacava a importância da pequena produção para a produção de alimentos e geração de emprego. E ele recomendava que, para as políticas de desenvolvimento rural, tinha que ser considerada essa pequena produção, e recomendava a redução da intervenção do Estado na agricultura, principalmente por crédito subsidiado,
e que o Estado deveria atuar nas falhas de mercado, na redução da pobreza e em políticas ambientais. O relatório FAO-INCRA, ele teve a contribuição principalmente por ajudar na conceituação de agricultura familiar, que deixou de ser, foi mais claro, deixa de ser por tamanho ou renda e passa a ser pelas formas de organização do trabalho familiar. A classificação dos agricultores entre patronal e agricultura familiar e dentro dos familiares entre consolidados em transação e periféricos. E também recomendavam a construção de políticas públicas, algumas políticas públicas específicas para a agricultura familiar. No Fórum da Comunicação Política, existiam alguns porta-vozes e gestores que entendiam ser importante o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar. Mas outros dois elementos auxiliaram para que o Fórum da Comunicação Política decidisse pela criação do PRONAF, que foi o fato de que alguns porta-vozes do Fórum da Agricultura Familiar eram filiados ao principal partido dos porta-vozes do Fórum da Comunicação Política. Então, o presidente da CONTAG, ele defendia as ideias da agricultura familiar nos espaços da CONTAG e do sindicalismo rural, mas também, quando que ele ia nos espaços do partido, ele debatia a construção do PRONAF e reivindicava a construção do PRONAF. Então, isso que eu comentei, da circulação das mesmas ideias em fóruns diferentes. Claro que esse não foi o principal, mas é um fator a ser considerado. E um terceiro elemento é que o Fórum da Comunicação Política também tinha interesse em manter a ordem social. Em 94 e 95 era um período de grande agitação social, vamos dizer assim, e que o MST também estava no momento de ascensão. Então, a criação do PRONAF ela vinha como uma política para dar uma acalmada no meio rural e também o interesse do Fórum da Comunicação Política manter a relação do partido com o sindicalismo rural. Então, você tem todas as ideias desses diferentes fóruns de produção de ideias e esses atores constroem um compromisso em torno do referencial de política pública do PRONAF. Como eu disse, esse compromisso não quer dizer consenso. O Fórum da Agricultura Familiar, naquele momento, ele aceitou a construção do PRONAF, mas, como o entrevistado me disse, a construção do PRONAF era a guilhotina na garganta dos agricultores pela questão dos juros que estavam estabelecidos naquele momento. Então, foi um acordo que foi construído. E o referencial, ele tem a ver com a definição do público beneficiário, que foi, então, exposta quem seria esse público, e as 4 linhas de financiamento. Eu também não vou entrar em detalhes nisso. Mas esse referencial construído, ele indicava para a construção de um referencial produtivista do PRONAF, porque privilegiava os agricultores familiares em transição, que eram os agricultores, como o governo definia, que ainda não eram empresas, mas que tinham potencial de viabilização econômica, a seleção dos agricultores familiares com estratégia de reprodução agrícolas, aí o critério de 80% da renda agrícola, e porque não propunham a construção de um modelo de produção agrícola distinto daquele da modernização da agricultura. Aqui eu selecionei 2 mudanças que aconteceram no PRONAF para tentar elucidar um pouco essa mudança que acontece quando que uma política pública já está institucionalizada. E eu selecionei o caso da criação do PRONAFINHO em 97 e a criação do PRONAF Agroecologia e Semiárido em 2003. A criação do PRONAFINHO, ela marcou a presença de distintas ideias sobre o PRONAF e sobre o próprio Fórum da Agricultura Familiar, sendo as ideias defendidas e enraizadas no movimento dos pequenos agricultores. Como que foi isso? Em 96, teve uma grande seca no Rio Grande do Sul, e essa seca gerou uma série de mobilizações, como acampamentos nas margens das estradas, greve de fome dos agricultores, no momento da visita do Papa ao Brasil. Então, e nessas mobilizações, era explicitado que o PRONAF não estava chegando em um segmento da agricultura familiar, que eram os agricultores mais descapitalizados. Então, teve a construção de ideias sobre mudanças que deveriam acontecer no PRONAF.
E, nesse momento também da criação do Pronafinho, ele marca uma construção, uma mudança no interior do Fórum da Agricultura Familiar, onde tinha um segmento que estava mais, vamos dizer assim, mais marginalizado no interior do Fórum da Agricultura Familiar, e que esse grupo de agricultores apresentavam divergências com a forma como a CONTAG e os rurais da CUT vinham procedendo. Então, surge um novo grupo dentro do Fórum da Agricultura Familiar. Eu acho que eu nem vou ilustrar a questão do Pronaf. Bom, rapidamente, então. A criação do Pronaf é a agroecologia e do semiárido. E, em 2003, teve uma mudança no Fórum da Comunicação Política. Você tem a entrada do governo Lula, e isso permite a participação de outros atores no Fórum da Comunidade de Política Pública. E um desses atores é o Fórum Agroecológico, que congrega um conjunto de organizações que, desde a década de 80, debatiam o tema da agroecologia, mas que, no início dos anos 2000, se reorganizam, e um espaço de agregação desses atores é a Articulação Nacional de Agroecologia, fundada em 2002. Então, existe um momento aí que o debate de agroecologia, quando que o governo Lula assume, também estava mais evidente. E esse Fórum da Agroecologia, ele começou a disputar a construção de políticas públicas. Existia dentro da ANA, e existe ainda, eu acho, um fórum que se chama, um grupo de trabalho sobre financiamento da produção. E esse grupo questionou, então, o referencial produtivista do Pronaf, e esses atores participaram da construção do Pronaf, a agroecologia e do semiárido. Sobre a construção do PAA, então, eu identifico 5 fóruns de produção de ideias, que é o Fórum Agroecológico, o Fórum da Agricultura Familiar, o Fórum da Comunicação Política, da Segurança Alimentar e o Fórum Científico. Mas, novamente, como foi possível a emergência do PAA e qual a participação desses fóruns? Em relação ao Fórum da Comunicação Política, então, como eu disse, em 2003 teve uma mudança nos porta-vozes do Fórum da Comunicação Política e mudanças no que poderia ser denominado referencial global, segundo o Millet, ou seja, uma nova interpretação sobre o papel do Estado na sociedade, na reorientação das políticas públicas e nos temas em pauta, sendo que um desses temas, no início do governo Lula, que estava com muita força, era o tema da fome e da segurança alimentar e nutricional, no momento de lançamento do programa Fome Zero. Então, também tem a restituição do Conceia logo em janeiro de 2003, que tanto via a participação pelo Conceia ou por essas mudanças no governo Lula, permitiram a participação de novos atores no Fórum da Comunicação Política. O Fórum da Segurança Alimentar e Nutricional são as ONGs, movimentos e organizações sociais que, desde a década de 90, debatiam o tema da fome e da segurança alimentar. Então, organizações que estiveram envolvidas no primeiro Conselho em 93, no movimento Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, em 92, e a criação do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em 98. Então, são o conjunto de atores que se envolveram nesses espaços e que têm construções e acúmulos sobre políticas de segurança alimentar e nutricional. O Fórum Científico, então, congrega pesquisadores que discutiam o tema de política agrícola para a agricultura familiar, política de abastecimento e política agrária, e a interface destes com o tema da segurança alimentar. Muitos desses pesquisadores, eles participavam também do Fórum da Segurança Alimentar e do Fórum da Comunicação Política. O Fórum Agroecológico, então, ele encontra um espaço maior de participação a partir de 2003, e ele congrega atores que debatem o tema da agricultura familiar, de modelos de produção agrícola sustentáveis e a interface desses com os princípios da soberania e segurança alimentar. Esse fórum teve uma participação importante na construção do PAA, e um destaque para ele, mas ele teve uma participação não só por isso, que foi a questão da proposta de acréscimo de 30% nos preços dos produtos agroecológicos do PAA. E o Fórum da Agricultura Familiar,
que, na verdade, desde a década de 90, o Fórum da Agricultura Familiar, ele pautava políticas de comercialização, mas também, desde aquele período, o crédito sempre foi a principal reivindicação do Fórum da Agricultura Familiar desde o início dos anos 90 e se manteve, havendo uma alteração, eu diria, nos anos mais recentes. Então, no momento da participação, da construção do PAA, eles participaram, eles estavam lá na comissão que discutiu o PAA, mas não foi do mesmo modo que nem foi no PRONAF, onde que eles tinham uma elaboração sobre a construção da política pública já. E essa participação nos primeiros anos foi uma participação, que nem a Ana comentou também, um pouco tímida nos primeiros anos do programa, seja porque se tratavam de projetos pilotos do PA naquele momento, ou também porque, naquele momento, o PRONAF também era o que gerava maior mobilização no Fórum da Agricultura Familiar. Então, teve a primeira reunião do Conselho em 2003, que reuniu esses vários fóruns de produção de ideia, e havia a leitura de que o Fome Zero iria gerar uma demanda maior por alimentos e que, se essa demanda devia ser capitaneada pela agricultura familiar. Então, a ideia de articular a subvenção ao consumo e o apoio à agricultura familiar. Então, nesses espaços, houve todo um processo de negociação das ideias e construção de um compromisso em torno do referencial de política pública do PAA. Esse referencial tem uma definição de público prioritário, principalmente a agricultura familiar, mas com prioridade para alguns segmentos no interior da agricultura familiar, e também foram construídas as modalidades. Também não vou entrar em detalhes delas. Esse referencial de política pública do PAA, ele é um referencial identificado com enfoque da segurança alimentar, seja porque ele prioriza a agricultura familiar, a questão do acesso aos alimentos e melhoria na qualidade alimentar, a questão da promoção da mudança da matriz tecnológica, diversificação produtiva, produção agroecológica, a questão da valorização dos produtos regionais, produção, processamento e comercialização local, mudança na relação com os mercados, a organização social dos agricultores, a formação de estoques públicos. Então, tudo isso está envolvido no referencial de política pública do PA. É importante considerar que, como no PRONAF, as diferentes modalidades do PA, elas se relacionam em graus distintos com esse referencial. Algumas contemplam uma dimensão maior, outras contemplam outra dimensão. Como acontece com o PRONAF? Existem diferentes linhas do PRONAF que se relacionam em graus distintos com o referencial produtivista, que eu denomino referencial produtivista. Bom, caminhando então para as considerações finais, dizer que esse trabalho, como o trabalho da Ana, ele está preocupado na construção das políticas públicas, no processo de elaboração, e, no meu caso aqui, enfatizando as ideias, o papel das ideias nesse processo, ainda que considerando também o papel dos interesses e das instituições. E, dizendo isso, então, esse trabalho e a minha tese se concentra na construção. Mas é importante considerar também que, no momento da implementação da política pública, essa construção, esse referencial, ele dialoga com as instituições, com os interesses e com as próprias ideias dos atores locais. Então, esse referencial, ele sofre adaptações nos espaços locais. Eu dialogo isso um pouco na tese, mas o central é o processo de construção das políticas públicas. É isso, obrigada. Muito obrigado, Kátia. Bom, a ideia nossa era justamente que pudéssemos interagir fortemente com o debate, particularmente iniciando com os debatedores da mesa, mas também com a plateia, né? Então, eu começo concedendo a palavra ao Felipe, né? E depois do Felipe a gente faz uma primeira rodada com as intervenções da plateia para retornarmos, portanto, para a Ana e para a Kátia. Felipe. Bom, é bem difícil para mim de comentar essas duas apresentações que acaba de descobrir. Então, vai ser algumas colocações em reação
as apresentações, que foram ótimas as duas, hein, bem interessantes, e que dialogam entre si por muitos aspectos, mas não se pretende uma análise assim detenida. São apenas algumas colocações soltas, e não entrarei talvez na parte do significado dos dois programas. Deixo este na plateia para saber sobre o PA, ou sobre o PRONAF, enfim, as questões diretas. Vou me concentrar mais em algumas colocações de ordem teórico-metodológico, não? Então, essas duas apresentações, a apresentação da Ana, que está enfocada sobre esta relação, esta corrente, Estado-sociedade, tenta quebrar um pouco a visão do Estado monolítico, não? Como produtor único de políticas públicas, não? Enquanto que a Kátia, ela entra mais um pouco na caixa preta, né? Do funcionamento dos coletivos, dos fóruns, né? do processo de negociação, né? Deixando claro que aí atrás tem um jogo de ator sumamente forte, que explica boa parte da produção de políticas públicas. Essas duas correntes, eu acho importante de dizer que foram elaboradas em lugares diferentes, né? E em tempos diferentes, né? A corrente Estado-sociedade mais velha, vem mais dos Estados Unidos, um país onde o Estado não é tão presente, não é tão, o Estado federal não é tão forte, não? E tem esta reflexão já antiga, não? Desde os anos 60, de um diálogo entre o Estado e a sociedade, o que não existia, existia pouco na Europa. Enquanto as ideias, aí é uma origem europeia, não? E mais precisamente da França, é mais recente, né? E surgiu nos anos 80, a partir dos anos 80, quando efetivamente o Estado perdeu um pouco a sua centralidade, né? Centralidade que praticamente nunca teve nos Estados Unidos. Então são histórias de paradigmas, né? E de metodologia de abordagem um pouco diferente. Eu achava importante de colocar isso, não? Então, as duas metodologias, de uma maneira ou outra, tentam, analisar o processo de construção das políticas públicas. Quer dizer que estão nitidamente numa perspectiva onde o Estado não planifica desde o diagnóstico inicial do problema de sociedade até os instrumentos e até a implementação. Nos dois casos, estamos nesta interação complexa entre um Estado que até perde ele mesmo de seu caráter. É difícil de definir a que nível, a que escala ele se localiza. Será que é ao nível federal? Seja que seja a nível estadual ou a nível local. É um instrumento, uma instituição um pouco repartida entre diferentes níveis. É difícil de entender de maneira clara. Já não estamos mais no Estado central dos anos 70 no Brasil, igual nos anos 70 na Europa, né? Onde sabia que a decisão era lá e a aplicação era aqui. Esta mistura de escalas, né? E de atores que faz com que a questão é sumamente complexa, não? De um ponto de vista teórico até disciplinar, este se enmarca dentro deste campo um pouco amplo da sociologia das políticas públicas, da sociologia política, ou, de maneira mais precisa, da sociologia da ação pública. Com esta diferença que apareceu nos anos 2000 entre política pública e ação política. Política pública no sentido de atividade
do Estado Central e ação pública no sentido de um conjunto de atores públicos da sociedade civil ou do setor privado que atuam em interação para a produção de bens públicos. Esta passagem da política pública para a ação pública que explica um pouco esta procura metodológica, né, sobre a maneira de analisar a construção de políticas públicas. Outro elemento que me vem na cabeça agora é que, implicitamente, este tipo de análise vem como uma verificação da diferenciação que se está passando entre o discurso político, que cada vez mais está centrado na competição política através de eleições, através de programas de governo, e a construção de políticas públicas que se faz na marcha, em interação com os atores. Para ser brutal e reducionista, podemos dizer que a política tem objeto de ser eleito para os líderes políticos, e até aí, enquanto as políticas têm objeto, efetivamente, de intervir na sociedade. E os dois são cada vez mais separados, por muitas razões. Crises que surgem, acontecimentos, problemas diversos, pressões, faz com que o discurso político é cada vez mais separado da construção das políticas públicas. E as duas apresentações estão nitidamente enfocadas neste aspecto de construção das políticas públicas. Então, era elementos que queria levantar, sino de maneira mais precisa. A fala da Kátia coloca bem, explicou bem a mecânica sutil, de funcionamento dos grupos de interesses, não? E esta divisão entre fórum de ideias, que está agrupadas dentro de um conjunto de atores que mais ou menos pensam a mesma coisa, que tem a sua própria lógica de produção de ideias. A ideia também é uma coisa nova em políticas públicas. Antes a ideia não tinha um papel fundamental, já que estávamos dentro de uma racionalidade, uma escolha racional, era dictado por critérios objetivos. Agora também quebrando com essa lógica da racionalidade, da escolha racional, ou seja, que não tem sempre uma escolha que domina com respeito às outras escolhas, vira todo negociado. Este processo de negociação generalizado que explica esta separação entre fórum de ideias, de um lado, onde pessoas que pensam no mesmo em torno da agroecologia, em torno de uma agricultura moderna, exportadora, ou não sei o quê, estruturam essas ideias que depois entram em competição em outro tipo de fórum que eram essas arenas públicas. E, ao final, o produto que vai sair é a resultante deste concurso de negociação, a capacidade dos grupos de vender, de estruturar suas ideias, de vender para os outros, e a relação de poder entre eles. Quem tem mais capacidade de convencimento, de atrair recursos, que passa ao final. E este permite explicar também as trajetórias das políticas públicas, que uma coisa começa de uma certa maneira e depois vai evoluir com respeito à evolução das ideias, mas também das relações de força. Não é uma coisa estagnada, é uma coisa que se construi no tempo. Falando do tempo, eu acho que talvez para a mesa foi uma pena que o Fábio, não?
não estivesse, não? Porque ele, de acordo com a programação, tinha que falar um pouco da dependência ao caminho, não? E talvez seja o aspecto que faltava, não? Para não fechar todo o processo de análise, a problemática de análise de políticas públicas, mas para ter outra dimensão, que era a dimensão temporal, né? Temporal sobre o tempo bastante longo, né? Que permite ver que não estamos numa dinâmica linear, mas que estamos dentro de uma dinâmica de briga, contestação, emergência de ideia, instrumentalização desta ideia, implementação e uma construção institucional atrás, através de múltiplas instituições, né? Os conselhos, os ministérios, as secretarias, e de instrumentalização, o PRONAF, que vem dar um corpo a tudo isso e uma estabilidade no tempo, não? Até um momento que tem de novo uma contestação, uma ruptura e se vai em outro caminho, não? Então, talvez esta dinâmica que suponho o Fábio tinha que apresentar teria sido bem para completar um pouco esta viagem um pouco metodológica, não? Da mesa, não? Não vou me estender muito, mas gostaria talvez terminar com algumas colocações em torno do desafio deste processo de construção de políticas públicas. Primeiramente, como mostrou Ana, não estamos mais numa lógica estrutural. Estamos numa lógica construtiva, a saber que é uma coisa que se constrói pouco a pouco. Não são políticas transformadoras, pensadas ex ante, implicadas, que vai transformar, estruturar um setor. São políticas que se constroem, às vezes a partir de cima, uma proposta que vem de cima, como o PRONAT, não? Então, se vende a ideia a partir do Ministério do MDA, no caso, não? Se joga lá embaixo e se vê como os territórios, os estados tomam esta ideia, construem em torno disso e por um diálogo se construem um instrumento, uma política que tem um sentido forte, não? Então, estamos realmente dentro de uma lógica construtiva. Outra lógica é que estamos num enfoque sistêmico, né? Se falou de rede, se falou de fórum, se falou de arena. Ana apresentou vários exemplos deste funcionamento interativo de grupos como sistema, né? Com fluxos de informações, tratamento de informações, saída de informações, entrada de recursos, etc. Entrada de informações. Então, um trabalho sistêmico, né, em torno da construção das políticas públicas. Talvez este não foi mencionado nas duas apresentações, mas eu acho que era subjacente, não? Que se sentia bem este aspecto, não? Agora, e vou terminar com talvez esses aspectos, né? Unicamente para deixar na discussão. Essas políticas, que de novo não é específico ao Brasil, né? É um fenômeno geral, né? Planetário, não? Ligado à nova maneira, à nova relação do Estado-sociedade, precisamente, que se generaliza através do mundo todo, não? Apresenta várias dificuldades. A primeira, eu acho, é sobre a coerência da ação pública, não? Como fazer, como o Pierre Müller fala, não? Que está atrás dessas ideias de referenciais, como se pode fazer que propostas governamentais, e de maneira mais geral, que uma sociedade fique de pé, funcione. Como fazer? Se todo está separado, assim, fragmentado, com muitos atores, interações, como a sociedade funciona?
esta coerência. Quais são os motores desta coerência e como são esses ajustes, tanto a nível das escalas, como dos sectores, como dos territórios, que fazem que tudo este continue andando, né? E dar ordem à desordem, como fala o Pierre Müller, né? E isso funciona. Tem casos de sociedades que estão em desagregação, mas são pouquíssimas. Então, geralmente tem este mecanismo de coesão, né? E aí tem a ver com uma palavra que talvez que não foi mencionada nas duas apresentações, que tem a ver com esta questão de regulação, né? A regulação política, né? Qual é a nova lógica de regulação política? Que ela mesmo tem a ver com a regulação social, com a regulação econômica. Quais são os motores da regulação política nas sociedades modernas? Outro aspecto, que já estava mencionado anteriormente, é a questão do posicionamento do governo. Qual é a postura do governo? Entre uma postura central, dizendo vamos dar o lá, da partidura, não? Vamos mostrar o caminho, não? E um Estado totalmente ausente, não? Na verdade, nos dois casos não funcionam. Qual é a nova postura dos Estados? Não é só aqui, é novo, geralmente, a redefinição do Estado, que está realmente no coração do que apresentou Ana, não? Essa relação Estado-sociedade, né? Entre a ordem através de uma relação autoritária e do outro uma relação totalmente participativa, não? Qual é a postura, não? E talvez outro elemento, e vou terminar aqui, seria a questão da legitimidade do poder. Como se expressa dentro deste novo marco de relação Estado-sociedade e de modalidade de construção de política pública, o poder antigo, não? Que era o famoso poder da violência legítima, não? Que era na base da construção dos Estados, não? Como se expressa agora este poder do Estado, então remete com a segunda colocação que coloque, não? E o poder da sociedade civil, né? Como se e da sociedade civil, e dentro da sociedade civil também as elites econômicas, etc, etc. Bom, deixo aqui, mas só para terminar, achei as duas apresentações sumamente interessantes para o debate, não? Que muitas questões são levantadas. Obrigado. Obrigado, Felipe. Na realidade, o Fábio Pereira dos Santos apresentaria aqui, nessa mesma mesa, né, os resultados da sua tese de doutorado, defendida na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo no início desse ano, que a partir de duas abordagens, a Advocacy Coalition Framework e a ideia de Path Dependence, a partir dessas abordagens ele analisou digamos assim, o processo de implementação das políticas para a agricultura familiar no Brasil, né? Particularmente a partir dos anos 90, como um elemento, como um marco, né? Um marco temporal importante de, digamos assim, virada, né? Na condução das políticas direcionadas ao campo da agricultura familiar. E concordando aí com o Felipe, acho que faria, de alguma maneira, uma complementação, né? As abordagens anteriormente expostas pela Ana Miller e pela Kátia Grisa, né? Um pouco fechando aqui a ideia da nossa proposta de mesa, que era pensar os referenciais e, de certa forma, né, as abordagens possíveis para a compreensão dessas políticas, né?